Olá, está começando o Viva Mulher, nosso programa que celebra a força, a dedicação e as histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença. Hoje vamos mergulhar em um universo de coragem, disciplina e serviço público, através da trajetória de uma mulher que representa bravura e competência feminina em uma das instituições mais respeitadas aqui do nosso estado. Sabe aquelas histórias de heroínas que nos inspiram e nos fazem sentir mais seguros? Pois é. Hoje nossa convidada faz isso, e muito mais. Ela é exemplo de dedicação e liderança. Para falar sobre essa profissão tão nobre e sua trajetória de sucesso, temos o prazer de receber aqui no Viva Mulher a Major Juliane Freire, chefe de comunicação social do Corpo de Bombeiros Militar aqui do nosso estado, do nosso Ceará. Seja bem-vinda, Major. Um prazer receber você aqui. Eu vou chamar de você porque eu já sou íntima. Muito obrigada mesmo, porque eu sei que a sua história vai inspirar muitas mulheres que estão acompanhando hoje nosso programa. Menina, que responsabilidade. Arrasou na introdução, viu? Já estou aqui me achando. A minha produção é competentíssima. Gente, mais um prazer estar aqui. Né? A gente sabe, nós, enquanto mulheres que assumimos funções que são tão pouco ocupadas, né, por nós, a gente sabe da responsabilidade e do quanto representa o simples fato de estar lá. Né, por inspirar, né, tem até um fato interessante, eu gostaria assim, de citar, né, enquanto você estava falando, que eu lembrei do quanto essa representatividade ela importa, né, a gente desfilando no pelotão de 7 de setembro, ali na beira-mar, as corporações, e o nosso comando teve a ideia de juntar um pelotão só de mulheres, um pelotão feminino, aí todas com um uniforme laranja ali de instrução e tal. E eu não estava nesse pelotão, eu estava um pouquinho à frente, eu era subcomandante de toda a tropa, né, mas eu conseguia ouvir, né, porque muita gente ali na beira-mar assistindo o desfile, e os pais com várias crianças aqui no ombro, né, no colo, e eles dizendo de longe, né, olha ali, as mulheres e tudo. Então as meninas, quando elas viam aquilo, era aquela sensação de, poxa vida, eu posso ser também, né, então, porque eu não tive essa referência, quando eu era pequena não tinha bombeira ainda na corporação, né, mas o quanto isso é importante. E obrigada pelo convite. Eu que fico feliz de receber uma mulher tão competente aqui no nosso programa. Queria que você começasse falando para a gente um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que é difícil a gente dar aquela resumida da nossa história, mas queria que você falasse como é que foi essa trajetória e por que resolveu ser bombeiro militar. Pois é, tudo começou em meados de 99. Por incrível que pareça, né, eu me considero bombeira desde pequenininha, porque eu ingressei no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, né, lá eu fiz o concurso, né, de seleção e fui admitida na 7ª série, na época do ensino fundamental. Então, passei 5 anos lá, né, de 7ª série até, terminei o 3º ano do ensino médio, e foi lá no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros que eu aprendi, não tinha noção do que era militar, dessa questão das patentes, o que é um soldado, cabo, sargento, né, por aí. Então, lá, não só eu conheci vários bombeiros, eu tive essas referências, né? E eu comecei a amar a profissão. Tanto que quando eu terminei o 3º ano do ensino médio, tive a felicidade, a sorte também, né? Porque não é todo ano que tem concurso para os bombeiros. E abriu inscrição, eu saí em 2004. Em 2005, teve o concurso para admissão de oficiais, que na época era um vestibular da UES, né, e tem vários cursos que eles listavam, né, cursos de graduação, e entre eles tinha a opção CFO-PM, que é o da Polícia Militar, e o CFO-BM, que é o do Corpo de Bombeiros. Tinha vagas para mulheres, da polícia tinha 10 vagas para mulheres e para o bombeiro tinham 3. E aí papai disse, minha filha, você quer fazer? Eu quero. Ele pagou a inscrição. E aí eu tinha que preencher a ficha e escolher o curso que eu ia fazer. E aí fiquei olhando e tal. Aí ele, minha filha, na polícia tem mais vaga. Eu, não, pai, mas meu negócio é bombeiro mesmo. E eu fui lá, já tive a coragem no ato de marcar. Eu não me intimidei com a mínima quantidade de vagas, que se a gente fosse parar para pensar na concorrência, né, 3 vagas apenas, então... Mas fui lá, risquei... Passei, né, o processo seletivo bem demorado, porque tinha o vestibular prova escrita, mas também os testes físicos, que foi assim uma saga insana de treinamentos, e enfim, teste psicotécnico, investigação social, e consegui, deu certo. Em 2006 eu ingressei, então eu tenho 19 anos de instituição, né? Entrei como cadete, passei 3 anos na academia, no curso de formação. Eu e mais, na minha turma somos 4 mulheres, né? Apesar de no concurso terem sido 3, mas ingressaram 4. Né? E, enfim, sou muito realizada. Numa sala de quantas pessoas?
Na nossa turma éramos 27, 19 cearenses, né? Mas éramos 27 no total, dos 27, 4 mulheres. E por que, Major, você acredita que ainda não tem tanta mulher assim querendo ingressar nesse mundo, né? Olha, assim, é complicado a gente analisar, porque tem uma questão de... não é todo ano que tem concurso para o Corpo de Bombeiros, a gente está crescendo, mas é de uma maneira, assim... Está evoluindo, né? Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eram apenas 6 mulheres antes da minha turma, né? Só tinham 6 mulheres. Aí, com o ingresso das 4, ficamos 10. Aí foi crescendo, né? Em 2009 veio a primeira turma de praças, porque até então as mulheres entravam como oficiais, né? Já como tenentes. Aí, em 2009, veio a primeira turma de praças, entraram como soldados. Hoje elas são sargentos. Então, hoje nós somos um universo a tropa do Corpo de Bombeiros são cerca de 1.500 bombeiros militares, somos 69 mulheres, né? Então, ainda é um pouco discreto, mas a gente está crescendo, estamos ocupando os espaços, né, que isso é muito importante. E, assim, por experiência própria, eu digo que, porque muitas pessoas associam a nossa profissão com a questão da força, mas quando a gente passa pelos treinamentos, né, a gente sabe que existe técnica, existem os próprios equipamentos que eles precisam ser utilizados, não é aquela força braçal bruta que você vai ter que utilizar. Tem a questão dos conhecimentos, a equipe. Então, assim, hoje em dia, independente de você ser uma mulher, mas você tendo um bom treinamento, tanto físico quanto a parte técnica, você vai conseguir executar a atividade. Eu vejo assim, eu sou testemunha do quanto tantas mulheres têm feito a diferença na parte operacional mesmo, de bombeiro nas mais diversas áreas, seja guarda-vidas, seja no combate a incêndio urbano, florestal, seja no salvamento terrestre, aquático, em alturas, enfim, a gente está chegando lá, está ocupando bem os espaços. E era isso que eu ia perguntar. Quando a gente fala assim dos bombeiros, a gente sempre acha que é só incêndio, né? Que bombeiro resolve. Mas não, tem vários tipos de situações que são os bombeiros e as bombeiras que vão resolver, né? Infelizmente, a gente teve um caso muito recente, que foi aquela moça que chegou a falecer lá no vulcão da Indonésia. Os bombeiros também seriam um serviço, uma equipe que iria resolver essa situação? Explica pra gente também, Major, o que os bombeiros resolvem, né? Porque, na verdade, a pergunta de o que é que eles não resolvem? Porque eu acho que resolvem tudo. Olha, a gente é chamado assim, e não é brincadeira, o pessoal diz que é mesmo, mas a gente vai do gatinho que está preso na árvore, e é sério, acontece muito, até a explosão, desabamento, o grande incêndio, enfim, a nossa atividade ela é muito vasta. E não só depois que o acidente ocorre, a gente atua muito também na prevenção, sabe? Então, muitos projetos sociais, então, o Corpo de Bombeiros, quando se imagina... para entrar na profissão, eu acho que todo o perfil de pessoa se encaixa, porque a gente tem uma capilaridade muito grande junto à sociedade, junto às diversas atividades, sabe? Então, desde esses resgates, né, a gente, pessoas perdidas em florestas, em matas, não só a questão, nós temos os nossos cães de busca, mas temos equipamentos, drones, né, que facilitam essa localização. Então, sabe, o que você imaginar... Acho que quando tem uma coisa que ninguém mais resolve, chama o bombeiro. Eu tenho um relato muito pessoal com os bombeiros, que quando infelizmente aconteceu aquela fatalidade do edifício Andréa, eu fui uma das primeiras repórteres que chegaram no local, sabe? E eu me lembro que quando eu cheguei, estavam tentando resgatar aquele, se eu não me engano, o nome dele era Davi, que é aquele que tirou a foto. Sim. E todo mundo conheceu. Quando eu cheguei, os bombeiros estavam realizando as operações e eu me lembro que uma pessoa falou assim, olha, silêncio, desliguem os carros, todo mundo em silêncio, porque eles queriam escutar quem estava lá nos escombros, né? A gente ficou um silêncio tão assim, total, que a gente conseguia escutar as pessoas gritando lá de dentro para justamente os bombeiros locais. E assim, para mim é uma das profissões, eu fico toda arrepiada lembrando. Porque é uma das profissões, vou me emocionar também, uma das profissões mais lindas, e eu pude ter a experiência de como, com a minha profissão também, presenciar. E assim, é incrível como vocês ainda têm também a questão psicológica de estar numa tragédia como essa e conseguir fazer o serviço. Eu acho que também tem todo esse preparo psicológico também, né? Tem demais. Durante a nossa formação, nós passamos por diversas situações extremas, né, que são as fustigações, que é justamente não só para
que a gente possa testar os nossos limites físicos, mas acima de tudo também psicológicos. Então, em alguns momentos nós enfrentamos sim privação, nós temos privação de sono, privação de alimentação, que é justamente para que a gente, numa situação muito, porque nós podemos estar lá também, né? Assim, nos colocar numa situação que a gente necessite de um resgate, e a gente, para resgatar, a gente precisa estar totalmente focado. E é tão intenso assim essa questão que eu participei de todos os 5 dias, né, do Edifício Andréa, e não estava na linha de frente mesmo, eu estava na coordenação, estava, né, porque ali foi algo assim, uma das principais ocorrências, foi muito emblemática para toda Fortaleza, sabe? A questão, são várias camadas, não só a parte do resgate em si, mas é muito comovente a solidariedade das pessoas, o quanto todo mundo ali se abraçou, o respeito também que se teve, a própria imprensa, né, respeitando o nosso trabalho, porque a gente sabe que todo mundo quer furar a informação, quer dar aquela informação primeiro e tal, mas a gente, em contrapartida também, tinha um respeito às famílias daquelas vítimas. E a nossa preocupação principal ali era o quê? Primeiro, né, num cenário de desastre daquele, era, claro, resgatar pessoas com vida, mas ao longo do tempo, quando vai passando o tempo, a gente, mesmo as pessoas não mais estando com vida, a gente precisa entregar elas para a família, e tem que ter toda uma questão respeitosa. Então, não se admite que a imprensa diga que foi encontrado. Então, a gente tinha todo esse trabalho, né? Tinha várias equipes também, nós recebemos apoio de várias entidades, a sociedade civil, governo, prefeitura, o que você imaginar, nada nos faltou. Foi assim, algo que me emociona muito quando, porque nós bombeiros somos acostumados a salvar e a cuidar, e naquele momento nós estávamos sendo cuidados. Quando eu entrava no posto de comando, que era uma casa que foi cedida lá em frente, que funcionava um comércio, tinha um corredor, e nesse corredor, bem extenso, sabe? E nesse corredor, não dava, a imprensa não tinha acesso a isso, mas tinham vários profissionais, estudantes de fisioterapia e várias macas, cerca, sei lá, acho que de umas 20 macas, que pegavam os bombeiros que estavam lá nos escombros, porque a gente tinha um revezamento de horários, e faziam vários tratamentos ali de massagem, drenagem, o que fosse, para tentar reabilitá-los. E eu olhava assim, me comovia tanto, porque era gente cuidando de quem cuida, sabe? Então, foi um incidente que, apesar da tragédia, mas ali eu acho que todo mundo soube ressignificar, sabe? E hoje, aquele local se transformou num quartel do Corpo de Bombeiros. É tão simbólico, sabe? Então, assim, para além da tragédia, existe esse outro lado. Eu acho essa capacidade de ressignificar muito linda, sabe? É fantástico. Eu me emocionei aqui, vou tentar me recuperar. Mas a gente vai dar um rápido intervalo. Não sai daí, é rapidinho. Vou só enxugar aqui minhas lágrimas. Você enxuga as suas. Toma um copo de água e não sai daí que a gente volta já. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. E muito mais ainda está por vir, como o Espaço Evoluir, que vai acolher crianças autistas com síndrome de Down, uma estrutura sensorial, terapias e muito mais. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa, porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. E voltamos, eu não disse que era rápido?
Voltamos com o nosso Viva Mulher. A gente está conversando hoje com a Major Juliane Freire, que é bombeira militar e uma mulher mais que inspiradora, né? No outro bloco a gente se emocionou, relembrando os acontecimentos que, umas fatalidades aqui da nossa cidade, o edifício Andréa, mas, doutora, Major, falando com relação ao Corpo de Bombeiros, né? Ainda é uma instituição, infelizmente, muito masculina, né? Como é que a senhora que está lá... Senhora, gente, já voltei a... É minha amiga já. Você acha que poderia mudar a mentalidade das crianças, principalmente das meninas aqui para frente? É o que tem que ser feito, na verdade. Muita coisa já avançou, né? Como a gente falou também no bloco anterior. Mas o que ainda pode ser feito para melhorar ainda mais? Bom, temos, graças a Deus, atualmente nós estamos com um concurso público em andamento, né, e dessa vez ele tem ampla concorrência, né, então isso é interessante porque na minha época, quando eu fiz, eram destinados 20% das vagas para mulheres, mas dependendo do concurso, às vezes eram 10%, e enfim, na verdade, eu acho que a ampla concorrência ela já é uma tendência nacional para os outros corpos de bombeiros, porque o processo seletivo é que vai definir se a pessoa ela tem capacidade, habilidade, existem as provas físicas, né, para atuar naquela área ou não. Mas tem também, imagina só, cursos mesmo de faculdade, cursos comuns. Existem determinadas áreas que atraem mais mulheres e determinadas áreas que atraem mais homens. Por exemplo, enfermagem, tem mais mulheres. Engenharias, tem mais homens. Então, eu acho que até também pela questão da profissão, né, as pessoas vão se identificando, mas está crescendo, né, está aumentando. E como eu falei anteriormente, eu acho que só o fato de a gente ocupar os espaços, da gente estar aqui nesse momento agora, aparecer e dizer, olha, eu estou aqui, é legal, né? Então, eu acho que isso já inspira muita gente também a querer procurar. E nessa sua trajetória, você já se deparou com algum, né, como a gente já falou até do edifício, mas alguma outra situação que você se deparou que você ficou assim, meu Deus, é para isso que eu nasci, foi para isso que eu quis ser bombeira? Ai, várias. Pode falar. Nossa, assim, atualmente eu sou chefe da assessoria de comunicação, né? Tenho experiência, formação em jornalismo? Não, eu sou bombeira. E é o que eu realmente gosto de fazer. Nós, principalmente oficiais, né, nós temos a gente cumpre um expediente administrativo, normalmente todo oficial é assim, né, porque a gente tem que gerenciar os recursos, as pessoas, mas também concorremos em paralelo a escalas de serviço operacionais, não tanto quanto as praças, que as praças elas ficam exclusivamente para o serviço operacional, dependendo da área, que a pessoa é especialista, né, mas no meu caso, minha especialidade dentro da corporação, eu sou combatente de incêndio urbano, eu faço combate a incêndio urbano, sou instrutora, né, então eu lembro, teve um curso que eu fiz que me marca muito, inclusive é esse brevê aqui que eu estou usando, desse curso que foi na Bahia. Passei um mês lá para me especializar e para ser instrutora de operações em incêndio, né? E lá, um dos treinamentos, né, que lá tinha, e na época não tinha aqui no Ceará, que foi em 2018, finalzinho de 2018, eles usavam containers que eram adaptados e eram simuladores de incêndio, né? Como se tivesse assim, um ambiente, uma casa queimando e a gente ia lá e aplicava as técnicas. E a gente não tinha, na época, esses containers aqui no Ceará. E hoje nós já temos esses simuladores. A gente conseguiu trazer, né, de fora. E, para mim, foi a primeira vez que eu passei pela experiência, apesar de já ter combatido vários incêndios, né, no real, mas não assim, com todo esse protocolo e tal. E eu lembro que quando eu participei da primeira queima, que eu era aquela expectativa, a gente treinando e tudo, tem todo um rito, tem toda, é como se fosse uma coreografia, sabe? Um instrutor, sabe? É muito interessante. Quando terminou a queima, porque era cerca de 30 minutos de atividade, o nosso uniforme de combate a incêndio estrutural, que ele acrescenta a nossa massa mais 20 quilos. Nossa. Então, além do nosso peso, né, a gente tem que carregar mais 20 quilos. E é todo fechado, a gente tem limitação visual por conta da máscara, porque a gente tem que respirar o que está no cilindro, né, o ar comprimido, capacete, luva, a gente não tem tato, tem limitação de movimento, enfim, é uma questão de adaptação. E depois da queima, a gente se pesava antes da queima, tem que aferir pressão e tudo, porque se você tiver com a pressão alta não pode entrar. Então, a gente se pesa antes e se pesava depois. A gente perdia em quilos cerca de 1 a 2 quilos por queima, por atividade. Desidratava muito, porque é muito quente e tal, mas enfim, né?
Mas quando terminava, e o fogo passando assim por cima, parecia uma aurora boreal, os fenômenos extremos, né? Flashover, rollover, tudo enquanto. E eram coisas que a gente via na teoria e estava sentindo ali na prática, e aplicando as técnicas, os jatos, vendo quanto era efetivo, né? Com pouca água. E quando eu terminava, assim, a adrenalina lá em cima, eu tirava o meu uniforme. Pensa o quê? Que eu estava cansada? Não, meu Deus, eu nasci para isso. A sensação que eu tinha, eu nasci para isso aqui. Então, eu sou, pessoal, é louca. Não, mas ainda bem que tem quem goste, né? Ficar lá no meio do fogo e, tá massa. Mas para mim, assim, eu falo, e é o que hoje eu amo fazer, sabe? E que bom que tem, né? Assim, porque, como eu te disse, né? Tem gente que faz os olhos brilharem assim na parte do salvamento aquático, que é mergulhador, enfim, mas eu me encontrei no combate a incêndio. E na trajetória, uma pergunta bem assim particular, teve alguma mulher ou mulheres que te inspiraram? Já que você inspira mulheres, né? Teve sim. Não, assim, vou falar da parte do civis, o mundo civil, mas também no mundo militar, né? Eu cresci no meio de uma família de mulheres muito fortes, né? Minha avó, que já não está mais aqui entre nós, Gonçala, as minhas tias, as filhas dela. Então, a minha mãe também é uma inspiração, porque a minha mãe sempre acreditou muito mais em mim, acho que do que até eu mesma. Então, acho que esse apoio, né, é tão importante, né? Essa questão de você ter alguém ali que, poxa, confia no teu potencial. Então, eu nunca acreditei que nada me limitasse. Não existe esse negócio de brincadeira de menino, de menina. Eu tenho um irmão e o que ele brincava, eu brincava também, vai jogar bola. Então, assim, eu sempre fui bem pra frente nesse sentido. E dentro da corporação, tinha na época ela era tenente, eu conheci ainda tenente, na época que eu estudava no Colégio do Bombeiro, eu morria de medo dela, que era a tenente Busson, né, e ela faleceu no acidente de helicóptero, se eu não me engano, em 2005, que foi um pouquinho antes de eu ingressar na corporação, mas ela foi minha professora de inglês no colégio militar, né, do Corpo de Bombeiros, e ela, sabe, ela era aquela mulher que onde ela entrava, ela não precisava falar nada, ela já dominava assim, o ambiente, a gente tinha um respeito. Eu era pequena, não era um medo, era um respeito mesmo, ela era muito imponente, sabe? Ela era piloto de helicóptero na época, em formação, então, sabe? Mas tinha outras também, mas ela chamava muita atenção, né, de fato. E, assim, a Coronel Diana, Coronel Roberta, né, na época tinha também as coronéis, Samile, mas elas eram capitãs quando eu entrei, Samile, Mônica, Ana Paula, enfim, com algumas delas tive contato ainda no Colégio dos Bombeiros, sabe? Então, querendo ou não, elas servem, sim, de inspiração, porque a gente vê que pode chegar lá também. E como é que é a sua relação, né, já que você hoje é chefe da comunicação do Corpo de Bombeiros, como é a relação com a imprensa? Assim, porque eu acho que a imprensa, eu falo por mim, quer sempre saber, principalmente, infelizmente, a nossa cidade, nosso estado, acaba tendo muitas tragédias. E como é que é essa relação? Assim, tem que informar, mas também, como você disse, tem que manter o respeito para as famílias, né, que estão envolvidas naquela situação. Agora, como chefe da comunicação, eu acabo não tendo mais tanto contato, mas eu tive bastante na época que eu era tenente, porque eu ingressei na assessoria de comunicação em meados de 2013. Né? Então, eu passei um bom tempo, né, essa relação muito direta, ainda não tinha nem WhatsApp, então a gente tinha que ou responder por mensagem, mas era mais ligação mesmo. E quando acontecia alguma tragédia, aí era meio mundo de gente me ligando, sabe? Então, eu sempre tive muita preocupação de passar realmente a informação, porque se a gente não passasse, eu tenho muito respeito pelos profissionais de imprensa que tu não tem noção, porque eu via, eu conversava diariamente com vários, né? E poxa vida, eu achava que o bombeiro e trabalha muito, né? A questão do serviço, 24 horas. Então, assim, eu tinha que estar de sobreaviso o tempo inteiro. Mas só pelo tanto que o pessoal me aperreava, poxa vida. Aí eu meio que ficava, eu me compadecia, e poxa vida, porque querendo ou não, somos todos profissionais. E o quanto é poderoso você ter ao seu lado uma ferramenta de comunicação, porque, como eu disse, o nosso maior objetivo não é ir atender a ocorrência depois que o acidente ocorre, mas de usar esses canais onde a gente pode chegar nas pessoas para expandir a cultura da prevenção, né? E assim, cada tragédia que acontecia,
a gente tentava vender um serviço. Né? Aconteceu um brinquedo que desmoronou no parque. Pois então vamos fazer dicas de prevenção. Uma pessoa que se afogou, pois vamos falar sobre dicas de prevenção de afogamento, que é justamente para a gente aprender com a tragédia e não acontecer de novo. Então, tentava encarar dessa forma. Eu tenho, assim, uma admiração profunda pelos profissionais de imprensa. Eu acho que essa relação, ela até hoje se perdura, porque como é que a gente já tinha tido contato outras vezes, né? E tá aqui um prazer revê-la, tá aqui conversando contigo. Eu acho incrível essa troca também, porque assim, a gente, vamos supor, como você disse, exemplo, tá chegando as férias, né? Ou tá chegando, tipo, algum período como as férias, exemplo, aí vamos chamar o Corpo de Bombeiros para dicas de como você cuidar das crianças das férias. Período que tem muita queimadura, vamos chamar o Corpo de Bombeiros. Eu acho que é uma relação que é justamente isso, né? Porque a gente precisa de vocês para informar e dar essas dicas com qualidade e com credibilidade também, que é essa credibilidade que o Corpo de Bombeiros tem, né? Sim, é muito importante. E, assim, essa questão também do respeito às vítimas, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que existe aquela... As pessoas, parece que a tragédia, ela comove muito, sabe? Mas, em contrapartida, a gente também tem que se colocar do lado, tem que ter uma empatia e pensar nas famílias das vítimas. Aí, questão até da imagem, do que a gente pode mostrar, o que não pode. Então, a gente sempre tenta focar, né? Porque quando acontece alguma coisa, alguma tragédia, aí os nossos colegas, né, de imprensa perguntam, tem foto, tem vídeo? E geralmente eu tenho, mas se aparece a vítima, porque é uma situação de vulnerabilidade, eu não vou expor. Então eu digo, amigo, desculpa, eu até tenho, mas eu não posso passar, né? Enfim, a gente tem esse cuidado porque assim, nós somos muito bem acolhidos, porque eu acho que também a gente sabe, né, que aquela vítima podia ser um parente seu e a gente não quer expor a pessoa numa situação que ela está ali extremamente vulnerável, né? A gente mostra, assim, o trabalho das nossas equipes, a gente foca, né, na atuação, mas sempre tendo esse respeito, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, porque senão a gente acaba esquecendo, né? É importante. Eu acho que também tem que ter sensibilidade, né? Como é que para você, né, para os bombeiros, mas principalmente para você dar notícia para um familiar que, infelizmente, naquele acidente, naquela tragédia, acabou perdendo uma pessoa que era importante para ele. Não, isso nem me fale, porque assim, geralmente, quando eu tenho alguma entrevista que vou falar sobre minha trajetória, né? Alguém pergunta, teve alguma ocorrência marcante? A gente sempre fala a questão da Letícia André, que realmente marcou demais, né? É algum salvamento importante que você realizou, mas... E até existe, só que o que marca a gente, pelo menos no meu caso, infelizmente, são as vidas que a gente não consegue salvar. E aí, nossa, é um negócio assim, eu lembro quando eu era cadete ainda em formação, eu peguei um acidente de trânsito, que quando eu cheguei, assim que eu desci da viatura, o condutor já estava em óbito, né? Ninguém tinha mexido ainda na vítima. E antes de eu chegar, estava com a equipe, né, de salvamento para fazer o desencarceramento, retirar das ferragens, mas a filha dele era de madrugada, né? E a filha dele veio para mim e me agarrou, querendo que eu dissesse que o pai dela estava vivo e visivelmente já não estava, né? Mas assim, é uma coisa que abala muito. Teve também uma coisa que me marcou demais, assim, que foi um menino no Carnaval de 2023, o Eric, que foi um afogamento que aconteceu na Barra do Ceará, e nós passamos dias com as equipes fazendo as buscas, né? E as equipes tinham esse contato com a família. Mas a imprensa sempre vinha me perguntar por estar na assessoria de comunicação, como estão as buscas, tem alguma novidade? E por protocolo, essas buscas, elas duram cerca de 5 dias, mas os bombeiros passaram bem mais, sabe? E quanto maior o tempo de busca, maior a área, né? Porque pode ser arrastado, né, o corpo. E, nossa, teve um momento que a gente precisou encerrar as buscas e eu tive que ir pessoalmente na casa dos familiares para explicar, né, porque não é o comum. O comum é a gente, mesmo sendo a vítima não tendo mais vida, né, mas o comum é a gente encontrar o corpo. Então é realmente uma situação muito incomum e que a gente sabe da dor da família, mas nos dói também, porque a gente quer entregar, sabe? E a gente sabe esse processo do luto que precisa ser vivido, né? Todo esse respeito que a gente tem. E nossa, foi para mim assim, porque eu também sou mãe, eu tenho 2 filhos e eu ter que dizer para os pais desse menino, sabe, enfim, é uma coisa que dói, sabe? Mas a gente tem que estar preparado para isso também. Ok, eu chorando já. Mas já falando, eu morrendo de chorar, mas
Mas para a gente finalizar, Major, eu queria que você deixasse um recado, né, para todas as mulheres que estão acompanhando nosso programa, de inspiração mesmo, né? A sua trajetória é uma trajetória inspiradora, mas que você deixasse essa mensagem para aquela mulher que está às vezes pensando em desistir, que não está tão motivada assim, de que tem chance sim, que a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser. Eu sou muito grata por ser mulher. Eu acho, principalmente depois da maternidade, eu descobri assim, uma potência, sabe? Você ser aquele ser que gera a vida, né? O quanto nós somos resilientes, o quanto nós somos multitarefas, e não estou romantizando isso, mas dizer que a mulher, ela sim, ela tem capacidade de ocupar qualquer espaço que ela quiser, que você não permita que ninguém te diminua, muito pelo contrário, essas críticas, enfim, que lhe sirvam, porque foi o que eu usei, né, que lhe sirvam como incentivo para crescer cada vez mais. Eu digo muito na nossa corporação, que quando as pessoas subestimam a gente, né, eu digo, olha, se você precisar aplicar força, é porque está faltando a técnica, sabe? Então, o que eu deixo aqui de recado, de todo coração, é que nada te limite, independente da sua profissão, se você ainda é jovem, está escolhendo uma carreira, você que mas eu sou dona de casa. Gente, que responsabilidade é ser dona de uma casa, sabe? É ser ali aquela mantenedora do lar, educar filhos, que ser mulher é algo assim, para mim é pura força, é pura potência, e que é isso, que nada nos limite. Obrigada pelo espaço, um prazer estar aqui conversando contigo, e saber dessa responsabilidade que ocupar esses espaços para dizer para todo mundo que você tem lugar, que você tem voz, que você tem força também. Obrigada. Major, eu que agradeço, foi incrível o nosso bate-papo, muito obrigada. Eu espero que você aí de casa tenha gostado, assim como eu adorei essa conversa, né? O intuito do nosso programa é esse, inspirar você, mulher, que está acompanhando a nossa programação. Vamos ficando por aqui, mas não se esqueça, a gente volta, viu? Semana que vem. Beijo, tchau.